Rapaz, eu não sei como é que eu vou fazer para deixar esse vídeo com menos de 1 hora, mas eu vou tentar, eu prometo. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? O refúgio está de volta. Depois de um longo inverno, né? Muita coisa acontece nessa vida de meu Deus. Então, hoje a gente vai ter uma conversa. Nós vamos bater um papo de maneira bem tranquila, sem muito floreio, capaz de virar um aulão isso daqui, porque nós vamos falar de um livro extremamente interessante, pitoresco, eu diria, e que muita gente, por mais que já tenha ouvido falar, não necessariamente as pessoas tiveram acesso à leitura, até por uma falta de direcionamento ou incentivo para que esse livro fosse lido, que é o caso desse aqui, O Vermelho e Negro, de Stendhal. Uma obra extremamente importante, uma obra que faz parte aí daquele hall maravilhoso das melhores obras, as obras mais importantes da literatura universal. Esse livro está lá. Esse livro ele faz parte desse hall importantíssimo. E como a ideia do canal é essa, de trazer só o filé do filé, para que a gente consiga incentivar vocês ou aquela pessoa que já gosta da leitura e ainda não teve acesso à leitura do Vermelho e Negro, que você consiga ter aí uma pílula de incentivo para que você comece a ler esse livro. Livro muito bom, gente, muito interessante, muito engraçado, muitas vezes. Às vezes até gera uma confusão, porque o estilo de escrita desse livro ele é totalmente diferente daquela ideia da prosa narrada demais, né? Às vezes em terceira pessoa. Aqui, o autor ele faz um passeio espetacular, adotando aquela modalidade, aquele recurso literário que é o fluxo de consciência. E dentro desse mecanismo, dessa ferramenta de escrita, nós nos deparamos com um romance psicológico espetacular, onde nós mergulhamos dentro da cabeça de personagens aqui que estão o tempo inteiro refletindo sobre alguma coisa que está acontecendo ou até elucubrando uma possibilidade, medindo as causas, as consequências dos seus atos. E isso, dentro desse livro, é extremamente importante. E até recomendo que quando você for ler esses diálogos mentais, que muitas vezes o autor ele não te dá o recibo, ó, agora vai ser o pensamento, ou agora vai ser a narração linear. Não, ela aparece, ela entra e sai o tempo inteiro. E não prejudica, eu diria, a sua capacidade de entender o que está acontecendo, mas eu recomendo um certo cuidado para não embaralhar demais. Porque se você não está acostumado muito com essa ideia, com esse estilo, você acaba ficando confuso ali no meio da coisa, você não sabe quem é que está pensando, ou se está sendo um pensamento, ou se não está. Então, esse cuidado, essa ressalva é importante para a gente poder extrair o melhor do romance. E o romance ele não é um romance chato, aquela coisa melosa. O meloso aqui fica meio um termo meio estranho, né? Mas na verdade não. Ele, ele é, como eu falei, ele é pitoresco, ele é diferente. Chega a ser pueril muitas vezes, chega a ser chocante pelos desfechos e chega a ser ter aquele tom de novelão de comédia de novela das 6, sabe? É muito
engraçado. Aqui nós podemos dizer, olha, ele é muito grande, né? Tem 600 e lá vai tantas páginas. Cara, 650 páginas nessa edição que eu tenho, que é muito boa, traduzida pelo José Geraldo Vieira, do Clube de Literatura Clássica. Essa edição é muito boa, gente, ela é tão bonita. É toda ilustrada, ela tem umas ilustrações interessantes. A letra é extremamente confortável. Não sei se você, mas você pode acessar essa obra em outras edições também, mas cara, essa aqui particularmente eu achei muito boa. O livro ele é grande, porém ele é muito fácil de ler no sentido de que as páginas elas correm de uma facilidade assim absurda. Tanto que esse livro ele foi lido em menos de um mês. E esse livro eu lembro que eu falei no outro vídeo sobre as leituras que eu estava lendo ali ao mesmo tempo, foram 5 obras, né? Esse aqui, ele naquele instante, ele ia começar a ser lido. Naquele instante. Eu falei, tô lendo esse aqui e eu ia começar a ler esse daqui. Então é coisa de menos de um mês eu acabei lendo e é muito bom. Mas vamos lá, vamos nos contextualizar a respeito da obra, mas antes eu quero ler um textinho que retrata muito bem a essência, a mensagem ali por, por detrás, aquela coisa mais intrínseca do que a história oferece. Tem tudo a ver com a mensagem filosófica, antropológica, psiquiátrica, vamos dizer assim, do que o Vermelho Negro consegue trazer pra gente. Eu vou ler aqui o texto, depois eu falo da onde que eu tirei. A moral da vida e os perigos de morte. Pegue o caminho errado, perca a respiração. Conheça-se meu adversário no além. Suprima os demônios que atormentam a noite. Uma mente torturada é o lugar seguro para ir, mas a verdade espreita na escuridão abaixo. Entre em minha mente inquisitiva. Você tem medo do que pode encontrar lá? Me vejo num corredor de espelhos. Uma forma diferente a cada passo que eu dou. Uma mente diferente em cada passo do caminho. Mas no fim, todas elas são eu. Uma tristeza rindo dentro da sua cabeça. Não consigo extrair. Um sentimento de horror. Eu sei que essa carga é bem pesada. Um erro obscuro, uma estrada sem fim. Eu preciso de alguém para me salvar. O vermelho e o negro. As pessoas não querem a verdade. Olhem em seus olhos e os mande embora. O vermelho e o negro. Destino e hipocrisia. A carga é um fardo pesado, não há dúvida. O vermelho e o negro. Todos sem sorte, outra vez. Quantas chances pode uma pessoa ter? O vermelho e o negro. A traição está aí para vencer. Aí, no lugar errado, na hora errada. Eu preciso de alguém para me salvar. Esse texto é uma música da banda Iron Maiden, que chama O Vermelho e o Negro. E o mais interessante, eu não li ela inteira, né? Eu li só os 2 primeiros e os 2 últimos parágrafos. E é interessante que aqui, apesar do compositor Steve Harris, que é o baixista e líder da banda, ter escrevido sobre vermelho e negro e não ter contado a história do livro, ele trouxe aqui a essência dos conflitos que o livro e seus personagens enfrentam no decorrer da história. E isso é espetacular, porque é exatamente esses dilemas da mente que o livro traz o tempo inteiro na nossa cara, para a gente até mesmo fazer reflexões pessoais da nossa vida, da nossa realidade, de como que a gente
reage a certas coisas, o que nos motiva a fazer tal coisa, qual é o seu cerne de vida. E isso é muito interessante. Nós estamos falando de uma época ali na França, em final de Revolução Francesa, guerras napoleônicas, né? Aqui, Napoleão está no, se não me engano, no segundo exílio, né? Ali depois de 1812. E aqui, aparentemente, a história se passa num um interstício de 4 anos, entre 1826 e 1830, que era uma época de mudança, né? De posições sociais, né, das pessoas, uma mudança, uma troca de poderes, né, de quem lidera na França depois da Revolução. Porque a Revolução ela serviu para quebrar esses paradigmas de que era dominado, né, era um cenário dominado pela monarquia e pelos grupos aristocráticos, né? Então, e essas pessoas de nobreza, né, de linhagem hereditária, enfim, foi quebrado esse sistema e agora as pessoas poderiam ali ascender de maneira a cada um com as suas pretensões e de certa forma fazendo seus próprios negócios, empreendendo, né? E essas pessoas acabaram tendo certo sucesso financeiro e ascenderam economicamente nessa época. E aqui nós estamos numa vila chamada Verrières e o nosso personagem principal é um garoto de mais ou menos uns 18, 19 anos, que é um filho mais novo de uma família de um cara que é um carpinteiro, um senhor carpinteiro, que tem outros filhos, né? E ele é o irmão mais novo. E é engraçado porque ele era um irmão destoante dos demais, né? Ele tinha gostos diferentes e tinha pretensões diferentes para a vida dele, interesses diferentes, eu diria. Enquanto os outros rumavam para um destino similar ao pai, que é manter ali o trabalho funcional da carpintaria e ali auferir os seus ganhos. Já o Julien, não, ele era totalmente diferente, até biologicamente, né? Enquanto os outros eram bem broncos, ao estilo do pai, né? Meio turrões, meio broncos. O pai tinha uma graninha, tal, tinha a terra dele, mas eles eram extremamente sem instrução, mal sabiam ler, eram aquelas pessoas que ganhavam dinheiro pelas suas atividades, não necessariamente porque eles eram inteligentes ou se eles eram cultos ou tinham uma formação é, voltada para o crescimento intelectual, né? Vamos dizer assim. Então, o Julian não. O Julian, desde sempre, ele foi diferente dos irmãos e ele tinha outros interesses e ele adorava. Ele tinha uma admiração gigantesca por Napoleão Bonaparte, né? Ele achava que Napoleão era um modelo de referencial de persona de sucesso, de pessoa que ascendeu e que teve um êxito. Então ele tinha essa admiração. Por ele não ser um garoto afeito a esses serviços braçais, né, de carpintaria, enfim, e ele tendo ali a sua vocação diferente, ele acabou sendo tutelado por algumas pessoas ali do vilarejo. Uma delas, principalmente, era um médico ali muito conhecido da época, que ele era erudito e ele meio que tutelou o menino ali naquela tenra infância, ensinou ele muitas coisas, é, apresentou para ele coisas de alta cultura, literatura, que fez com que ele se tornasse um garoto muito inteligente e culto, né? Literato, assim, no caso. E o senhorzinho, esse médico, ele morreu. E com a morte desse médico, o Julien Sorel, ele acabou herdando toda a biblioteca desse médico. E ele tinha ali os seus livros prediletos, enfim. Quando morre esse médico, quem o adota para transformá-lo num garoto ali, talvez um seminarista, que é o caso aqui, ele vai ser
tutelado por um cura, que é um padre, né? Para que esse garoto fosse também um seminarista. Então o padre chega, acolhe o menino, ensina ele teologia, ensina ele alta cultura, ensina ele outros idiomas, ensina ele o latim, que era a língua principal ali das escrituras sagradas, né? Então o garoto fica muito bom, o moleque fica afiado em alta cultura e isso faz dele bem diferente da toda aquela região que ele vivia, porque Verrières era uma cidade que vivia em função do utilitarismo social. Na verdade, assim, o que era importante para aquelas vilas e para as pessoas que ali moravam era o quê? Vamos crescer e vamos ganhar dinheiro, independentemente do que eu estou fazendo. Se dá lucro, eu vou fazer porque é assim que funciona. Não importa se eu gosto, se eu sou vocacionado ou se, de certa forma, eu amo o que eu faço, né? Talvez isso seja muito parecido com o que a gente vive hoje, não é mesmo? A gente percebe que muitas vezes nós vivemos num mundo onde é uma cultura utilitarista, uma cultura dinheirista, né? As pessoas querem, antes de mais nada, pensam no quanto elas vão auferir com aquilo, o quanto que vai render para os bolsos de cada um. Não necessariamente se aquilo é correto, se aquilo é moral, se aquilo é algo que faz com que a pessoa se alegre ou se enleve ou cresça ou fique satisfeita com o trabalho, né? Então a cidade era assim, porque essa era a cultura que foi formada após toda essa quebra de sistema político ali na época, né? E o Julien Sorel, com essa erudição toda que ele foi adquirido desde pequeno, ele tinha lá aquele paramento de se vestia de preto, né, com aquele paramento de sacerdote seminarista, né, na verdade, é um seminarista, não um sacerdote. Então ele usava essa roupinha, mas ele era um garoto pobre, assim, meio maltrapilho, né, em relação aos que já ascenderam ali economicamente. Então ele era meio de classe baixa, comparado aos outros ali da região. E existia algumas famílias importantes que nós temos que colocar na história, que é a família de Renault, que é o senhor prefeito da cidade de Verrières, que é o senhor de Renault, que ele é casado com uma moça mais nova que ele, que por volta de uns 29, 30 anos de idade. Eles têm ali um casamento burocrático, né? Não é aquele casamento feliz, pleno. Ela é uma menina muito boa, que veio de uma linhagem muito boa, uma criação excelente, toda pia, né? Toda casta. E mas ali percebe-se que é um casamento por conveniência, né? Não era aquele casamento dotado de amor, enfim. E ela vivia ali, tinha seus filhos com o senhor de Renault, porque o senhor de Renault também era esse tipo de pessoa que ascendeu na vida não de maneira hereditária, ou que ele herdou alguma coisa, ou que ele já teve uma base aristocrática, ou que teve uma base cultural, educacional, que o transformasse num lord, né, numa pessoa realmente erudita. Não, ele também era um industrial e isso deixava ele extremamente envergonhado perante a sociedade, porque ele assumiu o cargo de prefeitura, só que antes disso ele trabalhava com indústria, né, metalúrgico, né? Então ele não gostava disso porque ele sabia que esse tipo de coisa não era muito bem visto ali para os olhos da burguesia, vamos dizer assim, né? Então ele não gostava disso, então ele queria se desvencilhar dessa imagem que ele tinha, mas ele não tinha de fato a alma dessa coisa superior. Então ele fazia de tudo para mostrar para as pessoas que ele
fazia parte, entre aspas, dessa classe, vamos dizer assim. E aí, sabendo, ele queria inclusive expandir suas terras para ficar melhor na fita ali na região, ou superior da região, não ter concorrências com ninguém, ele era superior, porque existia assim essa briguinha, e inclusive tinha um rival ali, que era o senhor Valenor, né, que eles ficavam brigando, parecia aquelas coisas bem imaturas mesmo, de que, quem pode mais, quem compra mais, eu vou comprar o maior, aquele esquema, o meu carro é mais bonito que o seu, eu tenho mais terreno que você. Então nessa ideia, o que que ele faz? Ele quer comprar um pedaço do terreno ali do pai do Julien Sorel. O pai de Julien Sorel espertamente consegue uma barganha excepcional e consegue lucrar muito bem em cima do senhor de Renal, que é bem ingênuo, né, na negociação, consegue ser ludibriado muito facilmente. De quebra, o senhor de Renal, sabendo que nesse ponto o senhor de Renal queria ascender, e para ascender ele pensou em contratar um preceptor para os seus filhos, ou seja, aquele cara que vai dar educação domiciliar para os seus filhos. Lá naquela época era muito comum esse tipo de situação. Você contrata pessoas eruditas para dar a educação devida para os seus filhos. E isso era muito garboso, é muito chique, né? É coisa de nobre, coisa de linha nobre. Então ele queria fazer isso. E ele fazia isso não porque ele queria que os filhos fossem inteligentes, não, era para principalmente atacar o Valenor, que não tinha essas ideias. Então rola essa disputa entre eles, e aí ele acaba oferecendo de quebra o filho, o Julien Sorel, para ser o preceptor das crianças do Senhor de Renault. E ele consegue. E isso aí que começa a história de fato, né? Aí engrena de fato a história do Vermelho e Negro. Por quê? O menino ele tem aquela faceta de abade, né? De seminarista, com a sua roupinha preta. Mas a gente percebe que ele, o tempo inteiro no livro, ele fala de Napoleão, ele fala do exército, ele pensa no quanto ele poderia ganhar com tal coisa ou X coisa. Na verdade, ele não está ali como um vocacionado ao seminário. Ele está ali por uma conveniência, uma oportunidade, por uma ambição de conseguir alguma coisa. E isso é facilmente mutável. O mais importante aqui da personalidade do Julien Sorel era a sua ambição, seu egoísmo, a sua idolatria, a sua insegurança, a sua imaturidade. Por mais que ele seja um garoto muito inteligente, ele não tinha estrutura mental para lidar com situações, né? Ele só pensava nas situações como desafios pessoais para que ele pudesse se autoafirmar, não necessariamente buscando um encontro de um cerne de vida. Esse que é o ponto. Esse cerne, Julien Sorel, ele não encontra durante o livro todo. O que ele encontra é um labirinto de pensamentos e confusões ao longo do caminho por conta de uma falta de discernimento, uma falta de consciência de quem realmente ele é. E isso acaba afetando tudo que está à volta dele. A princípio, a primeira vítima, a senhora de Renor, que é a esposa do prefeito. Por quê? Quando ela fica sabendo que o marido dela vai contratar um preceptor, ela já imagina aquele preceptor carrancudo, senhorzinho de idade, carcomido, corcunda, meu Deus, e ela tinha alguns estigmas na cabeça, porque, nossa, se vier um preceptor aqui, ele vai acabar
maltratando meus filhos, vai ter um tratamento extremamente rígido. Isso aparece nas páginas, né? Ela pensando nisso, né? Vê, caramba, como é que vai fazer? Porque eu não tenho muitas boas referências de preceptores, enfim. Aí quando aparece um garotinho na porta dela e ela abre, ela vê um garoto e ela acha que é um pedinte. Ela não acha que é realmente a criança, essa criança recém-adulta, que seria o preceptor dos filhos, né? Então isso é engraçado, porque ela toma um choque quando ele fala. E o Julien Sorel ele tinha uma característica física que, de certa forma, e o jeito dele, toda a persona dele, né? É um jeito muito magnético, muito encantador para as mulheres. É impressionante como esse Julien Sorel, ele te cria um magnetismo com as mulheres, né? E não foi diferente com a senhora de Renault. Ela simplesmente olhou para ele e ela falou: Nossa, tão maltrapilho, mas tão lindo, né? Aquela coisa, né, do extremo oposto que, de certa forma, até ajuda a criar certa curiosidade e ajuda no encantamento. E aí acaba que ele fica ali com ela e nesse tempo que eles estão ali, ele lá mostrando toda a sua personalidade para ela, todo o seu arcabouço intelectual, todo o seu jeitão assim meio sua empáfia muitas vezes, o jeitão seco, a sua personalidade indomável muitas vezes nos argumentos. Ele não era um garoto que se, se rebaixava, ele tinha um tom meio altivo, né? Ele não era um garoto que, apesar de ter vindo de baixo, ele, ele sempre se colocava numa posição ali de enfrentamento. Ele tinha muita raiva e ressentimento das classes que são superiores à dele, né, na sociedade. E isso faz com que ele almeje muitas vezes situações, e isso vai acontecer durante o livro, para que ele demonstrasse que ele pode ser melhor do que todos aqueles. Por quê? Ali naquela sociedade era uma sociedade permeada por hipocrisia mesmo, por aparências, por pessoas que não tinham realmente um enlevo intelectual. As pessoas dali não tinham isso e ele se achava demais porque ele tinha. Então ele usava isso a favor dele. Essa, esse jeitão erudito fez com que ele tivesse essas ferramentas perante as pessoas que estivessem à volta dele. Mas, claro que isso não é ilimitado, né? Dentro do universo dele, tudo bem, pode ter funcionado. E o que é curioso aqui nessa história? Tem várias cenas engraçadíssimas de desafios dele para com a senhora de Renault. E aí que entra aquela história que eu falei da escrita do Stendhal, do fluxo de consciência. É extremamente bem construído esse conflito na cabeça do que eu vou fazer. Mas e se eu fizer isso, ela vai pensar que é isso, ou se ela fizer isso de mim, eu acho que ela tá fazendo isso pra mim. Sabe assim, aquela coisa do desconfiômetro no nível máximo de tudo que for fazer, porque ele acha que, por mais que a pessoa tenha ali uma intenção boa para fazer certa coisa com ele acha que aquilo tá levando para um lado errado, ele começa a pensar que não, pode ser errado, daí ele vai lá e toma uma atitude totalmente horrorosa, porque na cabeça dele aquilo poderia ser uma armadilha, sabe assim? Então existe um conflito gigante, é uma briga mental sensacional que você, quando você lê, você tá ali, cara, que moleque maluco, sabe assim? Você fica, meu Deus, não é, sabe assim, não é bem por aí. Mas ele tá nisso aí. E aí o que que acontece? Ele estando nessa, a mulher vendo todos esses joguinhos, vamos dizer assim, do
do Julien Sorel, ela se apaixona perdidamente por ele, entende? E vai acontecer situações ali deles ali. E a tensão que rola entre eles, né? Uma tensão forte, sexual. E o mais engraçado, e aí fica aquela coisa cômica, né? São lances de século XIX. Então, hoje está tudo tão exposto, tão explícito que nada surpreende. Então, mas lá existia, assim, coisas que eram extremamente graves que poderiam acontecer num approach ali e numa corte entre homem e mulher, enfim, num romance, que é aquela coisa de deixar aparecer um tornozelo, de tocar na mão, essas coisas. Que hoje em dia, né, banalidades, mas levando para um contexto lá, você estando lá, né, isso é interessante. A gente não pode também achar que o pensamento lá era igual daqui, né? Então não dá para fazer esse tipo de coisa, mas dá para a gente trazer de lá para cá a ideia do desafio, a parte da mentalidade, o que motiva aquela pessoa a fazer aquilo. E acho que é isso que é o ponto. Por que, que o Julien Sorrel quer fazer isso com ela? E um ponto que eu não comentei, a senhora de Renault era muito bonita. Era realmente belíssima. Uma mulher assim. E o Stendhal ele não cansa de colocar isso no livro, enaltecer a beleza da senhora de Renault. Por quê? Aí entra uma parte meio autobiográfica. O Stendhal, ele era um cara bem feio. Se você pega um retrato aí no Google, o cara era feinho mesmo. Ruim, ruim. E eu acho que ele idealizou o Julien Sorel, uma coisa que ele não pôde ser, que é aquele cara encantador de mulheres, pegador. Então ele fez aquele personagem avesso ao que ele conseguiu em vida, né? Posso estar falando bobagem, mas é o que eu percebo. Que ele fez esse personagem para mostrar, olha, já que eu não consegui faturar, eu vou fazer o Julian faturar aqui. E o mais engraçado, as coisas tudo cooperam, né, para que o Julian se dê bem ou consiga se safar. Todo mundo ali, principalmente a senhora de Renal, ela fica totalmente entregue aos encantos. Existem cenas hilárias de dar risada mesmo, coisa de paródia, uma coisa. É que não dá para falar sobre o livro todo, senão a gente vai ficar mais de uma hora aqui falando. É o que eu falo. Pode ser que até tenha uma hora esse vídeo, eu não sei o que eu vou fazer. Então, essa bagunça, as presepadas que acontecem, é só você lendo no livro para dar risada. Mas o que eu quero contextualizar vocês é como a mente humana pode ser traiçoeira. É igual ali na letra da música, né? Os caminhos que você toma para e as consequências, né, que elas podem acarretar. E o mais importante, o Julien Sorel nitidamente não tinha nenhuma vocação para clérigo. Ele estava ali por uma questão única e exclusivamente utilitarista. Por quê? Naquela época, ao contrário do que é hoje, os padres, as pessoas do clero, conseguiam oferecer bons ganhos. Eles tinham uma riqueza. Inclusive, isso é um cenário que gerou muito conflito dentro da igreja, tá? Aí houve, inclusive, o conflito ali que é muito mencionado no livro, que é entre os jesuítas e os jansenistas. Os jesuítas faziam parte desse pessoal que estava ali enriquecendo, o pessoal que estava dentro da cobertura de Roma, né? E ali eles ascenderam como padres e financeiramente com isso. Lá era extremamente rentável você ser clérigo, você ser padre.
O padre tinha terras, o padre tinha propriedades e ganhava bem, ganhava muito, inclusive. Inclusive no livro tem uns trechos que ele faz até umas reclamações, porque no fundo, o Julian ele queria, na verdade, não sei se ele queria também, mas ao que dava a entender é que ele, por ele admirar Napoleão, é que ele queria ser do exército de Napoleão. Daí o nome do livro, né, o Vermelho e Negro, porque o negro ele retrata a vestimenta do abade, né, do padre, do seminarista, enquanto que o vermelho é o tom da vestimenta a farda do exército napoleônico. Então ele fica nesse vai não vai, ele não sabe o que ele quer. E aí já temos um problema, né? Porque quando você está nesse dilema de não saber o que você quer, você acaba não sendo nada. E é isso que caminha durante o livro. Essa inconstância do Julian de ver o que é mais vantajoso e ao mesmo tempo não saber o que quer, ele vai se tornar um nada. E quando você se torna um nada, acumulado com as suas pirações, com seus conflitos mentais, com as suas ambições, com seu ego inflado, com seus ressentimentos, com suas birras, com a sua incapacidade humana de entender coisas simples, que é o ponto também. Julien Sorel, apesar de ele ser um menino inteligente, erudito, ele não tem a capacidade de discernir coisas simples que acontecem. Seja pela idade, seja pela cegueira mental, seja por estar contaminado por um ideal que ele nunca vai poder alcançar, que é isso que é importante também, porque como ele tem Napoleão como um exemplo, ele acha que ele pode ser como um Napoleão. E não, claro que não. Mas dentro da cabeça dele, né? Então a história ela tem várias coisas muito engraçadas. Mas eu não consigo falar com vocês. Eu acho que se eu for para ficar contando a história mesmo, eu acho que não sei se o meu vídeo seria essa a intenção do vídeo. Eu tô contando só pequenos pontos para vocês entenderem como é que o livro ele funciona. E eu faço até votos para vocês leiam Vermelho e Negro. É muito bom. É um livro divertidíssimo. E claro, né? Quando vocês lerem, comenta comigo aqui embaixo para compartilhar a experiência de vocês. E o livro, ele tem dois momentos, né? São duas partes. Tem a parte ali da vida do campo e tem a parte que ele sai desse vilarejo, ele vai para cidade grande, Paris. Porque o Vermelho e Negro também ele tem essa ambientação que retrata tanto a ficção com eventos da realidade. E isso é muito bem construído, né? Tanto que essa edição que eu tenho, em vários momentos, você pega o nome de alguns padres, generais, tem só 3 pontinhos na descrição, tem até um capítulo que chama Um Rei em VIR. Ali o nome do rei não é citado, porque poderia dar problema. Então meio que foi censurado alguns nomes ali. Mas não impede a experiência de forma alguma. E aí, a segunda parte acontece por quê? Para que, após todo esse entreveiro que houve entre Senhora de Renault e Julien Sorel, lá na casa do prefeito, para que ele não desconfiasse do problema, ela arma todo um esquema para que Julien
saia de lá de maneira ilesa, de maneira tranquila, e os amigos do Julian ali, que ele tinha alguns contatos, inclusive um deles é o senhor Fauché, que era um empresário ali, um cara com boa grana também, empreendedor. Esse senhor Fauché ajuda também o Julian em algumas coisas, para que o Julian se safe das enrascadas. E isso acontece, ele para se safar das enrascadas, ele é afastado da, da casa da prefeitura e vai para um seminário, ficar um tempo lá para ver, né, a vocação dele. É uma maneira que ele encontrou de fugir do problema. Por quê? Como eu já falei, ele começou a sopesar a respeito do que é mais vantajoso, ser do exército ou ser padre. Pô, meu, aqui tô vendo que estão pagando melhor o padre do que os soldados do exército de Napoleão. Então eu falei, poxa, então eu vou lá, vamos no negócio aqui do padre. Então ele vai. E aí ele é recepcionado ali, o cura de Chelan, que é o tutor do Julian Sorrel, ele indica ele para um seminário e ele fica ali aos cuidados de um abade também, abade Pirard, que também era um abade de visão jansenista, assim como Chelan, não comentei isso com vocês. Aqui existe uma crítica bem sutil do Stendhal para colocar os jansenistas como padres melhores, né? E os jesuítas como padres corrompidos, vamos dizer assim. Porque o Stendhal ele tinha umas grandes, altas críticas ali sobre como é que a igreja estava se portando, né? A igreja católica, enfim. E os jansenistas, eles eram o quê? Era um grupo meio que sectário ali, né? Quase um protestantismo dentro da igreja católica. Então, o Stendhal, ele era mais adepto ao pessoal do jansenismo. Então, ele coloca esses abades jansenistas com mais projeção de amigos heróicos, né? E os jesuítas meio que o lado mais tenebroso ali. Mas, enfim. Quando o Julian vai para esse seminário, ele fica extremamente entediado, aborrecido, porque antes dele chegar lá, ele vai até uma estalagem para tomar alguma coisa. Ele já tem uma outra moça lá que cuida da estalagem. E ela também já fica encantada com o moleque. É impressionante. Eita, eita. A moça também fica ali encantada com o cara. E ele procura saber onde que era o seminário, né? Ele, por onde que é e tal. Daí já rola um blé blé blé, né? Um magnetismo ali. E ele vai pro seminário, finalmente. E lá ele se sente muito mal. Os outros ali, que tinha mais de 300 pessoas ali também fazendo a carreira, se preparando para a carreira monástica, né? De seminário, enfim. Mas ele percebeu ali que, nossa, que bando de idiotas, o que que eu tô fazendo aqui? Só tem gente burra que ele começa a julgar todo mundo e ele como sendo superior a todo mundo, né? Mas o curioso desse momento é que ele percebe e é perceptível que na época dali da França, naquele período, você ir para a igreja para se tornar padre não necessariamente era algo vocacional. Esse que é o ponto. O pessoal estava indo lá por uma oportunidade de se dar bem na vida, não necessariamente. E não porque, não, eu tenho a vocação para a vida monástica. Eu tenho a vocação para ser padre. Não era isso. Tanto que o Julien Sorel faz várias críticas sobre as pessoas que ali estavam. Imediatamente ele, de um tempo, pouquíssimo tempo, ele já dá um jeito de sair de lá. O Abade Pirard dá um jeito que se torna meio que amigo meio que protetor, na verdade, do Julien. Ele fala, olha, eu tô vendo aqui que você tá deslocado,
a gente vai dar um jeito aqui. Acontece um problema porque é que tem muita historinha, né? Detalhe que faz com que o Julian saia do seminário. É por conta de uma carta da moça lá da estalagem que chega até as mãos de um outro abade que é meio que contra o Julian, para que abafe o caso, enfim. Tem um monte de coisinhas que acabam proporcionando a saída de Julian de lá às pressas e o abade Pirardi ajusta para ele uma oportunidade de trabalhar na casa de um marquês, que é o senhor de la Mole. Esse marquês, ele tem dois filhos, o conde Norbert e a Matilde, Matilde de la Mole. E ele vai para essa ele vai para essa casa, né, como um secretário executivo. E o Julian é engraçado que ele quando ele entra com a posição de secretário, ele fica meio pé da vida, assim, fica, cara, secretário, né? Zoado isso daí. Tanto que tem um trecho ali que ele vai ser. Pergunta ali sobre os jantares, como é que vai ser. Ele é tão topetudo, ele é tão cheio de empáfia, que ele chega, ó, sou secretário, mas eu não vou ficar comendo com os criadagem, não. Eu vou sentar à mesa também. Sabe assim, ele tem uma coisa, um orgulho muito forte. E isso transforma essa altivez, né? Essa coisa dele, que ele não quer se rebaixar de jeito nenhum. E aí o que acontece? Para que ele se adapte dessa situação, temos essa personagem que é curiosíssima, que é a Matilde, né? Matilde é uma figura muito, muito, muito estranha, porque ela, aqui na nossa percepção, ela é muito similar em personalidade com o próprio Julien Sorel. A Matilde, ela é o Julien Sorel de saia, vamos dizer assim. Por quê? Ela é uma menina esperta, inteligente, de saco cheio daquela vida idiotizante que aquela turminha de Paris vive. É uma vida de falsidades, hipocrisias, de interesses, de futilidades. Apesar dela estar naquele meio, ela se sentia entediada daquilo. Ela não gostava de fazer parte daquilo porque aquilo para ela não era convidativo, aquilo para ela não era desafiador, aquilo para ela era entediante. E tinham várias pessoas ali, vários rapazes que a cortejavam e ela não dava muita bola para nenhum deles. Tem um que é principal ali, que é o senhor, é o Monsieur Crozenoir, acho que esse é o nome, não sei se é assim a pronúncia, que é um dos pretendentes principais ali. E rola um conflitinho ali entre o Julien e esse Monsieur Crozenoir. Então, inclusive tem até um duelo, cara, que é muito engraçado. É engraçado demais. O livro é engraçado. Porque você percebe que o Julien é um pulha. Assim, ele é tão zoado que você fala, meu Deus, cara, que, que pessoinha medíocre, sabe? Assim, você fala, cara, ele é medíocre, de certa forma. Por mais que ele seja inteligente, ele é medíocre. Para umas coisas ele é muito bom, para outras ele é totalmente estúpido, né? E aí rola o quê? Rola essa. A Matilde, vendo o Julian e já também se encantando pela o jeitão do Julian Sorrel, que é cativante, o que ela faz, né? O que ela vai fazer? Ela começa também a dar a pinta de que tá gostando dele. E ele também já começa a entrar na dança, começa a elocubrar o desafio, porque esse que é o ponto. Ele fala, essa mulherzinha aí, eu quero, eu vou pegar essa mulher pra mim. É isso, Charlie Brown Jr. na vida. Eu vou pegar essa mulher pra mim. É isso. Ele vai fazer de todo jeito pra tentar arrumar um esquema com a Matilde também. Só que a Matilde, ela é muito sinistra, cara. Chega uma hora que dá raiva também, porque ela é muito parecida com ele, porque os dois entram numa loucura mental
Aí acho que é o ponto mais denso de fluxo de consciência do livro. É entre o relacionamento dele e a Matilde, cara. Porque tem hora que você não sabe o que tá acontecendo. Por exemplo, meu Deus, uma hora você acha que ela tá super afim, tá dentro dos conformes, de repente, do nada acontece um blum, como assim? Aí entra e confunde o Julian. Então vira uma zona de sentimentos e pensamentos, de escolhas. E essa confusão se perpetua, gerando as consequências horríveis, né? Para todo mundo ali que está à volta deles, né? E o livro ele caminha para um final, eu não vou ficar dando spoiler, mas é o desfecho dentro de uma ideia de personagem que não sabe o que é da vida, e insegura e, de certa forma, infeliz, que não encontrou o seu cerne de vida. O final não pode ser dos mais amistosos, eu diria. Não pode ser um final feliz, né? E a obra do Stendhal, nesse último trecho, acaba que Julien acaba pagando, né, pelos seus erros, e ele mesmo, por saber, por ter o seu orgulho, em um momento ali de todo o balaio que acontece, de toda a bagunça que acomete a vida dele, por mais que muitas pessoas tentassem ajudá-lo, ele simplesmente fala: eu não dá, eu cometi muitos erros e esses erros são irreparáveis. Eu prefiro desistir, vamos dizer assim. E é isso que acontece. Mas eu não vou falar como é que funciona essa desistência, né? Eu espero que vocês leiam O Vermelho Negro. É um livro muito legal. A conversa acho que ficou bem longa e muito informal, né, gente? Que é o que eu sempre procuro trazer para vocês, uma linguagem bem fácil, um bate-papo mesmo, sem muito floreio. Espero que fique bom, que vocês tenham gostado e incentivo a vocês espalharem para os seus colegas que gostam de conteúdo aí, que querem melhorar, que querem acessar teu conteúdo cultural diferente. Da minha contribuição modesta aqui, humildemente, peço que deem o like, comentem, divulguem esse canalzinho que é um canalzinho promissor, um canalzinho que em algum momento ele vai explodir, vai alcançar todas as almas sedentas que estão à procura de algo diferente, que estão ali muitas vezes aprisionadas nas suas telas, seus Black Mirrors da vida, né? Saiam dos Black Mirrors, venham para as páginas amarelas. Que foi? Ai, meu Deus do céu, de onde eu tiro essas coisas? Meu Deus do céu, cara. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei aqui não contar tanto da história para vocês terem a experiência, tá? Porque é muita coisa. O livro é frenético, eu diria. É um livro frenético fácil. Fácil de fluidez, não fácil muitas vezes dá para você pegar todas as nuances, mas aqui eu dei um pouquinho de uma pílula para vocês terem um norte, mas com certeza isso aqui não vai prejudicar vocês, muito pelo contrário, vocês inclusive vão ter muito mais percepções, porque a percepção ela é individual, a percepção ela vai em cada um.
vai conversar com a sua realidade. Comigo conversa de uma forma e com você vai conversar de uma outra forma, a depender do momento que você está vivendo. E isso que é legal. É uma coisa viva, né? E viva a literatura, né? Viva a literatura clássica. Viva os grandes clássicos, viva os grandes autores e viva as pessoas que estão aqui comigo hoje para prestigiar meu trabalho. Que dá trabalho, gente, porque não é fácil a gente ficar aqui pensando no que falar e como editar na loucura que é a nossa rotina, né? Um grande abraço. Nos vemos no próximo, hein? Tamo junto. Valeu!